E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo passado eu havia feito o unboxing e primeiras impressões deste notebook gamer aqui da Acer, que no caso é o Acer Aspire Nitro 5 modelo AN515-44-R4C8. Eu já comecei citando o código dele para já ficar bem claro o modelo que eu tô falando, porque esse notebook gamer aqui, os notebooks gamers em geral, não só da Acer, tem vários modelos que aparentemente têm a mesma construção, mas muda um detalhezinho ou outro, então é importante eu citar o código dele. E como eu falei no vídeo passado, eu havia feito o unboxing, primeiras impressões desse notebook, e hoje eu vou fazer o review, a análise do notebook. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a caixa, sobre o sistema operacional dele antigo, que era o Endless OS, vai no vídeo passado que eu vou estar deixando aí na descrição. Enfim, chega de enrolação e vamos começar aqui a análise. Olha, antes de eu começar a falar sobre o notebook em si, eu acho justo que eu fale sobre a garantia. Afinal, muitas vezes na hora de alguém comprar um notebook, a garantia se passa meio despercebida. Assim, esse notebook possui uma garantia de 365 dias. Para quem quiser saber mais sobre a garantia, eu vou estar deixando uma foto que eu tirei no papelzinho que veio dentro da caixa dele. Eu achei esse papelzinho bem completo. Se você está pensando em comprar um notebook, vale a pena se dar uma pausada e ler com calma esse papelzinho. Bem, após ter falado sobre a garantia, vamos falar aqui sobre a construção dele. Assim, ele é todo feito em plástico. Eu pessoalmente achei ele com um visual meio medíocre. Não chega a ser muito bonito, nem muito feio. É um visual que remete uns notebooks mais antigos. Ele chama bastante a atenção. E, assim, um país como o Brasil às vezes não é muito indicado que você use esse tipo de notebook, sei lá, em alguma lojinha por aí. Mas, assim, essa parte do visual é meio subjetiva. Tem gente que prefere o visual minimalista, tem gente que prefere o visual mais forte. O visual dele é um visual bem forte, assim, bem chamativo, com tons de vermelho e preto. Como eu falei, ele é todo feito em plástico. Ele é um plástico que, assim, pelos notebooks que eu já peguei na minha vida, que eu já vi na minha vida, esse não é um notebook que suja tanto, assim, ele suja, tá? Principalmente nessa parte aqui da tela. Da tela não, na traseira da tela. Essa parte até que suja bastante. O restante do notebook não achei que suja tanto. A parte traseira pega bastante marca de dedo, né? Mas, assim, pega bastante marca de dedo, mas está dentro dos padrões dos notebooks que eu já vi. Então não é que ele suja muito. O tanto que ele suja eu diria que tá ok, sabe? O tanto que ele pega de marca de dedo. Ainda mais minha mão, que soa muito. Então eu sou um cara bem apto para falar sobre isso. Ah, e o teclado dele, ele é retroiluminado por um LED vermelho, que tem como você aumentar e diminuir o brilho. Por mim podia ter o RGB nesse teclado, mas assim, como eu falei, ele tem todo um tom vermelho, até as teclas são pintadas de vermelho, então meio que ter outra cor no teclado não fazeria muito sentido, até porque a pintura vermelha do teclado iria acabar mudando a tonalidade da cor. Mas assim, por mim, esse teclado vermelho não deveria ser pintado de vermelho e o notebook deveria vir com uma retroiluminação no teclado RGB. Mas a gente percebe que a proposta dele aqui é meio diferente, como ele quis dar um charme extra no visual, na pintura, a retroiluminação do teclado teve que ser vermelha. Ao meu ver, isso é um ponto negativo, porque eu acho mais interessante que o comprador tenha mais opções de escolha na hora de escolher a luz do seu teclado. Além disso, ele vem com dois LEDs indicadores aqui. No caso, um LED simboliza que o notebook está ligado e o outro é para simbolizar que o carregador está conectado. Já estava me esquecendo, mas na parte inferior dele aqui, ele vem com umas borrachinhas para fixar na mesa. Umas borrachinhas que eu achei interessantes, são bem pregadas, são borrachas grandes, parrudas. Achei interessante, não me parece que as borrachinhas aqui de baixo, para ajudar a dar estabilidade na mesa, não me parece que essas borrachinhas vão sair fácil. Porque para quem não sabe, um negócio bastante comum, principalmente em notebooks mais antigos, é a borrachinha de baixo que solta. Eu diria que todo notebook que eu já vi, depois de uns 4 anos, começa a soltar a borrachinha. Que eu não sei se vai ser o caso desse notebook, mas pelo menos a borrachinha ficou bem fixa e é uma borrachinha bem robusta, dando assim uma boa estabilidade. Mas aproveitar que eu já estou falando do visual,
tem um ponto negativo da retroiluminação do teclado. Toda vez que você liga o PC, o teclado acende a luz vermelha. Não tem um software que, tipo, você escolhe se você quer ligar o PC e o teclado fica com a luz acesa ou apagada. No caso aqui, como eu tinha mostrado no vídeo, eu que apaguei a luz do teclado. Tem como configurar os níveis de brilho e tudo mais, mas toda vez que você liga o teclado tá com brilho sempre no máximo. Então toda vez, se você quiser diminuir o brilho do teclado para dessa forma economizar a bateria, você precisa ir lá e diminuir, o que você acaba perdendo tempo. Na minha opinião, faltou uma certa otimização por parte da Acer de botar um software na própria BIOS do notebook para ele já salvar isso e não acender a luz antes mesmo de você ligar o notebook. Talvez na BIOS do notebook tenha até essa opção, eu que não tenho olhado direito, mas pela olhada rápida que eu dei na BIOS eu não encontrei nada sobre configuração de luz do teclado. Então, se você tiver esse notebook e souber de alguma coisa que se faça para já ligar o notebook e o teclado ficar com a luz apagada, comenta aí, que eu vou fixar seu comentário. Sobre a digitação dele, é uma digitação confortável, uma digitação ok. As teclas dele são teclas de baixo perfil, você não sente aquele meio termo da clicada, é tipo, ou a tecla tá abaixada ou tá levantada, você não sente ela abaixando, sabe? De certa forma, eu não tenho muito o que dizer sobre isso, tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. Eu pessoalmente gostei bastante. Eu demorei aproximadamente umas meia hora para me adaptar, porque eu tô acostumado a digitar no teclado de computador, é um teclado bem mais alto. Esse aqui no começo eu errei muito na digitação, mas a curva de aprendizado dele é bem rápida, é um teclado confortável e ainda tem a parte numérica. Outra coisa que eu também tenho para elogiar na construção dele é o touchpad. Assim, na minha opinião, o touchpad poderia ser mais centralizado, ele é muito para a esquerda, dependendo do jogo acaba te atrapalhando, porque você deixa a mão aqui e acaba esbarrando no touchpad, mas quem joga eu acho que vai conectar o mouse e conectando o mouse você acaba tirando esse problema. Mas se você for um gamer que joga no trackpad, tava falando aqui errado. Mas se você for um gamer que joga no trackpad, isso aí vai te atrapalhar. Tirando essa parte da posição do trackpad que eu não gostei muito, ele é um trackpad grande e que suporta todos os gestos do Windows. Para quem não for jogar, ele é um trackpad confortável de se usar e eu tô preferindo usar o trackpad do que usar mouse, tá? Achei ele muito interessante. Ele tem vários atalhos, você vai com os 3 dedos assim, ele abre a área de trabalho, você faz assim com os 2 dedos, ele volta, você faz assim com os 2 dedos novamente, ele vai pra frente. Para você abaixar a página, você vai com os 2 dedos e arrasta. Vale ressaltar que esses gestos são bem maleáveis com o dedo. Por exemplo, no trackpad você não tem que fazer só assim. Você pode fazer um gesto meio assim que também funciona, entende? Você pode fazer um gesto meio... Você não precisa fazer um gesto robótico, pode ser um gesto mais natural, que ele vai reconhecer da mesma forma. Então assim, esses gestos no trackpad é uma coisa extremamente importante. Deixa a utilização dele bem mais rápida, principalmente para quem quer se aventurar aí nos gestos, que eu acho uma coisa importante você tentar se aventurar nessa parte. Outra coisa sobre a construção dele é a ventoinha. Assim, a ventoinha na maioria do tempo tá desligada. Na verdade eu nem sei se ela tá desligada, mas se ela estiver girando, ela gira em uma rotação tão baixa que quase não faz barulho. Para quem não sabe, o notebook ele tem 2 ventoinhas, uma ventoinha para o processador e a outra para a placa de vídeo. E a maioria do tempo você não escuta as ventoinhas. Eu percebi que a ventoinha meio que só gira mais naquele momento que você está jogando. Inclusive fica até que barulhento, mas assim, não tá nada extrapolando os limites. Eu já testei aqui o notebook gamer da Dell, o Dell G15, e os dois tem um barulho bem próximo. Assim, na máxima rotação é um barulho que incomoda, dá pra eu escutar bem as ventoinhas. Mas se você estiver distraído no jogo, tiver de fone principalmente, você mal vai escutar as ventoinhas. Opa, já tava me esquecendo, mas esse modelo aqui em específico veio com uma tecla meio defeituosa. Olha só, as teclas normalmente fazem esse barulho, mas tem uma tecla em específico, essa tecla bem aqui, quando eu clico nela, ela faz um barulho meio diferente, um barulho mais agudo, olha só. Ó, tecla normal, tecla defeituosa. Olha, eu reparei esse barulho diferente apenas nessa tecla
ela não é defeituosa, assim, ela funciona, mas essa tecla em específico, ela tem um barulho meio diferente. O que causa um certo incômodo, mas não chega a ser um problema. Não sei se isso aconteceu só com o meu modelo, ou se é todos os modelos que, por algum acaso, tem algum barulho proposital nessa tecla ou algum erro de fabricação. Se você tem esse notebook, comenta se sua tecla tem esse barulho diferente. Vale a pena também eu falar sobre as conexões dele. No caso, no lado esquerdo do notebook, ele tem uma conexão P2 que suporta tanto microfone quanto fone, as duas conexões em uma só. Também tem duas portas USB 3.2, uma porta para internet. Aqui na parte traseira é a conexão da fonte. E no outro lado tem uma porta HDMI 2.0, uma porta USB 3.2 e uma porta USB-C 3.2. Assim, em termos de conexões, achei ele com bastante conexões até. Aproveitando que eu já estou falando sobre as conexões dele, é importante eu falar também sobre a conexão do carregador. Que eu levei um susto assim que o notebook chegou. Só para deixar claro, o notebook chegou sem carga, então eu tive que conectar a fonte. Nessa hora eu levei um susto, eu pensei que o notebook estava estragado, mas não. Esse cabo aqui da fonte, ele é um cabo meio diferente do que eu tô acostumado. Na hora de eu conectar ele, não é só uma conexão que você tem que fazer, você tem que empurrar ele com força, ele vai dar um estralinho, você confere, tá carregando? Não, você tem que apertar ali bem forte, ele vai dar outro estralinho e agora sim ele tá carregando. Então é um negócio que eu estranhei a princípio, eu pensei que o notebook estava estragado, eu demorei umas meia hora pra descobrir esse problema aqui, tá? É um negócio assim fora do normal, você tem que pôr muita força pra conectar a fonte desse notebook. O que assim, de certa forma é algo até que bom, porque vai ficar bem preso a conexão, e de certa forma é algo meio ruim, porque dá um certo medo na hora de você conectar e tirar a conexão, você tem que pôr bastante força. Enfim, me delonguei demais aqui nessa parte de aspectos gerais e construção do notebook. Vamos começar aqui a falar sobre as especificações de cada item dele. No caso, o processador, como eu havia falado, é um Ryzen 7 4800U, que é um processador feito em 7 nanômetros FinFET com 8 núcleos e 16 threads, um TDP que vai de 35 até 54 watts. No caso, esse modelo aqui ele tem uma limitação no TDP que vai até 42 watts. Essa limitação a própria Acer que resolveu colocar, não tem como você tirar essa opção. A Acer deu essa limitada no TDP para o notebook, de certa forma, ter um desempenho um pouquinho menor, mas esquentar menos e talvez ter uma sobrevida maior, né? Porque ele vai esquentar menos. Assim, por incrível que pareça, de 42 watts para 54 watts de TDP, o processador não apresenta tanta diferença assim no desempenho. Então, eu julgo isso como uma boa escolha da Acer em ter feito isso. Mais pra frente aí no vídeo eu falo mais sobre isso. E esse Ryzen 7 4800U ele vem com uma placa de vídeo integrada, a Vega 7 com uma frequência de 1600 MHz. Então não sei se ficou claro, mas esse notebook tem duas placas de vídeo. A placa de vídeo integrada ao processador e a placa de vídeo dedicada que é a GTX 1650. E para que serve essas duas placas de vídeo? Assim, não, o notebook não usa as duas placas de vídeo ao mesmo tempo. O notebook, para economizar a bateria, ele usa a placa de vídeo integrada do processador para tarefas mais básicas, tipo Google Chrome, Word, Paint, Excel. E para tarefas mais pesadas, como jogos, por exemplo, ele usa a GTX 1650. Esse tipo de otimização é uma coisa bem comum em notebooks gamers. Isso é feito, como eu falei, para economizar a bateria. E para o notebook utilizar esse recurso, é importante que você esteja com todos os drivers. Para você configurar se o seu notebook tem esse recurso ou não, é só você pesquisar aí gerenciador de tarefas, depois você vai em desempenho e checa lá se ele está detectando as duas placas de vídeo, no caso a Radeon Vega 7 e a GTX 1650. Se ele estiver detectando as duas placas de vídeo, deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, a primeira placa de vídeo aqui, a segunda placa de vídeo aqui. Observo que como eu não estou fazendo nada, ele está usando a Vega 7, que é essa placa de vídeo aqui de baixo. Então, tá condizente com a realidade. Aí você, para continuar esse teste aí no seu notebook, quando você abrir um jogo, você fica observando a GTX 1650 se ela vai entrar em utilização. Se você observou isso e tá tudo certo, é porque os drivers do notebook provavelmente estão certos. Não tá faltando driver. Pelo menos nesse aspecto de processador e placa de vídeo.
E assim, falando um pouco mais sobre esse processador, o Ryzen 7 4800H, ele tá fácil dentre os top 10 melhores processadores para notebook do mundo. Agora que eu já falei sobre o processador, vamos falar aqui sobre os benchmarks que eu realizei nele. Eu realizei dois benchmarks, o benchmark de estresse no CPU-Z e o benchmark no Cinebench R15. Mais para frente eu falo sobre o Cinebench R15, vamos começar aqui pelo CPU-Z. Olha, para quem não sabe, notebooks gamers é muito comum você apresentar uma perda de desempenho quando você desconecta o carregador. E essa perda de desempenho é refletida no benchmark do CPU-Z. No caso, o benchmark do CPU-Z foi feito apenas no processador. Só para deixar claro, todos os testes que eu vou citar daqui para frente no vídeo foram feitos com o meu quarto no ar-condicionado setados em 22 graus. O primeiro teste que eu realizei no CPU-Z foi o teste sem a fonte. No caso, a temperatura máxima que o processador atingiu foi 55 graus. Eu deixei no teste de estresse durante uns 5 minutos, tá? E o consumo máximo de processador ficou lá em cerca dos 22 watts de TDP. Porém, quando eu conectei a fonte no notebook, eu fiz o teste de estresse, deixei lá mais ou menos cerca de 5 minutos. O processador chegou a 70 graus e se estabilizou a 42 watts. Mas, assim que o benchmark iniciou, vale eu ressaltar aqui que o processador teve um pico de consumo de 50 watts. Isso indica que a Acer não foi tão eficaz em fazer esse corte de consumo do processador. Assim, o processador realmente está limitado a consumir até 42 watts, mas durante cerca de um segundo, o processador ele dá um pico para 50 watts. Assim, esse pico realmente não faz muita diferença, esse pico meio que não vai fazer o processador esquentar mais, não vai fazer você receber desempenho a mais, talvez uma miséria você receba mais, algo quase que inexistente, mas esse consumo extra está aí durante um segundo. Também vale eu ressaltar que de acordo com o CPU ID, sem eu ficar fazendo nada, deixar só a tela inicial aberta do notebook, ele teve um consumo de 2.5 watts sem estar conectado na fonte. Porém, quando ele estava conectado na fonte, ele teve um consumo médio de 4 watts. Então você vê aí, só de você conectar a fonte, você não precisa estar fazendo nada, o notebook já passa a consumir um pouco mais de carga. Ou seja, isso reflete em uma possível velocidade a mais para o notebook, um possível desempenho a mais. Então, dê preferência em usar ele ligado na fonte. Só para deixar claro, o pessoal vai ficar pensando aqui, se o notebook ele consumiu quase o dobro a mais de energia sem fazer nada, enquanto ele estava conectado à fonte, então ele vai ter quase que o dobro de desempenho? Não, não é assim que a coisa funciona, tá? Na realidade, a diferença de desempenho vai ser mínima, mas ela vai existir. Essa diferença de desempenho vai ser mínima, principalmente em atividades básicas. Você provavelmente nem vai perceber a diferença. Mas em atividades mais acentuadas, pode ser que você perceba um leve travamento. Isso vai ficar mais claro com os testes no Cinebench R15 que eu realizei. No caso, o CPU sem a fonte, ele teve uma pontuação de 1344 CBs. Enquanto ele estava Porém, quando ele estava conectado na fonte, a pontuação dele foi de 1740 CB. Uma diferença considerável de cerca de 40% de diferença no processador. Mas assim, como eu falei, esse processador é um processador excelente, está dentre os top 10 do mundo. Ambas as pontuações, com carregador ou sem, é uma pontuação boa. Vale eu ressaltar que, como eu falei, os testes foram feitos a uma temperatura ambiente de aproximadamente 22 graus Celsius. Porém, outro dia eu tinha feito o mesmo teste no Cinebench R15 sem a fonte conectada. Eu não medi a temperatura, mas devia estar uma temperatura aí de 28, 29 graus. Tava um dia mais calor. E a pontuação dele no Cinebench R15 foi de aproximadamente 1.200 pontos, sem o carregador. Enquanto isso, em uma temperatura de 22 graus sem o carregador, ele teve uma pontuação de aproximadamente 1.350 pontos. Se a gente for ver, aproximadamente 150 pontos de diferença, e o que refletiu nessa diferença de 150 pontos foi diretamente a temperatura. Então, se você mora em locais mais frios, o notebook vai ser um pouquinho mais potente sim. Se você mora em locais mais quentes, o notebook vai ser um pouquinho mais fraco. Então chega de falar sobre o processador e vamos dar início aqui à placa de vídeo. Como eu falei, é uma placa de vídeo da NVIDIA GTX 1650. No caso, o modelo mobile
que é o modelo que vem nesse aqui, a GTX 1650 Mobile, ela vem com 1024 núcleos, 64 TMUs e 32 ROPs, além de possuir 4 GB DDR5 de memória RAM dedicada. A placa de vídeo ela é feita em um processo de 12 nanômetros. Se a gente for ver o processador, ele é feito em 7 nanômetros. Assim, a placa de vídeo é feita em um processo de litografia um pouco mais antigo. Então, a placa de vídeo é um item que tende a esquentar mais que o processador. Tanto é que o TDP da placa de vídeo ela tem 50 watts, enquanto o TDP do processador, como eu falei, o máximo que eu consegui registrar foi de 42 watts. Assim, aos longos dos meus testes eu não consegui medir o consumo de energia da placa de vídeo. Os softwares que eu instalei não conseguiram detectar essa coisa, mas é muito provável que a placa de vídeo esteja consumindo mais que o processador quando ela está em 100% de uso. Mas, no geral, como essa aqui é a placa de vídeo GTX 1650, ela é uma placa de vídeo mais de entrada barra mediano, ela por si só já não tende a esquentar muito. Isso comparado às outras placas de vídeo mais parrudas. Mas essa placa aqui ela esquenta, normal, mas ela não vai esquentar tanto assim. Isso não é um fator agravante. Agora que eu já falei as especificações da placa de vídeo em si, vamos falar sobre o resultado dela no Cinebench R15. No primeiro teste que eu fiz do notebook sem estar conectado na fonte, o Cinebench R15 no OpenGL, a placa de vídeo teve uma pontuação de 72.9 FPS. Porém, quando eu conectei o notebook à fonte, a placa de vídeo teve uma pontuação de 87.85 FPS. Se a gente for ver, façam os cálculos aí, a placa de vídeo teve uma diferença de aproximadamente 15% quando está conectada e não conectada à fonte, né? Então, assim, com isso a gente pode concluir que uma coisa que vai comer muita bateria nesse notebook é jogar. Porque a placa de vídeo ela não tem uma variabilidade tão boa. O processador, a gente, como eu falei mais para trás no vídeo, ele teve quase que 40% de diferença de desempenho. E essa diferença de desempenho também tem uma grande diferença no consumo de energia. Na placa de vídeo, ela não consegue ter essa escalabilidade tão boa que o processador tem. Então, um fator aqui que acaba pecando no notebook, não no notebook, é na placa de vídeo, é esse fator. Ela não tem uma escalabilidade tão boa. Ao mesmo tempo que isso é ruim, é uma coisa boa. Porque vai consumir mais bateria, mas você vai ter um desempenho bom até quando você não está conectado na fonte. Para nível de comparação, essa placa de vídeo aqui, GTX 1650, para notebook ela é um pouco mais fraca do que a GTX 1650 para computador. Eu digo isso porque a GTX 1650 para computador ela é uma placa de vídeo muito próxima à RX 570. Algo que, se a gente for ver, por exemplo, o meu PC que eu uso mesmo, ele tem uma RX 570 e fazendo o benchmark dela no Cinebench R15, ela tem uma pontuação de aproximadamente 107 pontos. O notebook conectado na fonte, ele tem aproximadamente de 15 a 20% de diferença comparado ao RX 570. No caso, ele é de 15 a 20% inferior. Só que a gente tem que levar em consideração também o consumo de energia. Em termos de consumo de energia, esse notebook aqui está melhor. Mas em termos de performance bruta, uma RX 570 é melhor que uma GTX 1650 Mobile. Comparando também aqui a uma RTX 3050 que eu já testei aqui no canal do Dell G15, a GTX 3050 apresentou quase que o dobro de desempenho dessa placa de vídeo aqui. A RTX 3050 ela é feita em 8 nanômetros, então ela não vai consumir tanta energia a mais para entregar o dobro de desempenho. Sendo assim, uma opção mais interessante a RTX 3050, porém o preço de um notebook com RTX 3050 vai aumentar bastante. Mas assim, não precisa se assustar com o desempenho da placa de vídeo. Ela tem um desempenho bom, consegue rodar todos os jogos do mercado em resolução Full HD e qualidade de texturas, o restante aí em qualidade média barra alta. Isso nos jogos atuais. Nos jogos futuros pode ser que essa placa de vídeo não aguente muito bem, se tem que pôr em resolução HD, texturas no mínimo, esse tipo de coisa. Mas por enquanto você consegue jogar todos os jogos do mercado em Full HD, alguns no médio, outros no alto. Mas eu resolvi aqui testar o Rocket League, que é um jogo que tem uma boa escalabilidade de FPS. Ele possui uma engine bacana, né? Só para constar, as configurações de vídeo aqui dele tá tudo no máximo em Full HD. Então vamos começar aqui uma partida, um treino, né?
Jogo livre, aceitar. Observa os dados que eu deixei aqui nessa parte da tela. Ó, a ventoinha dele já começou a rodar. Não sei se está dando para escutar aí no vídeo, mas a ventoinha ainda não está no máximo. Só para deixar claro, a fonte não está conectada no notebook. Você pode reparar que ele está apresentando ali, ó, cerca de 160 FPS, certo? Só para deixar claro, a GPU estranhamente ela fica sendo usada enquanto você joga, tanto a GPU 1 tanto quanto a GPU 2. No caso, a GPU 1 é a Vega 7 e a GPU 2 é a GTX 1650. Isso não indica que as duas placas de vídeo estão sendo já usadas no jogo. Isso é mais uma má otimização. Enquanto isso, olá, as temperaturas estão bastante ok, o computador está conseguindo suprir tranquilo as temperaturas. O cooler está girando aqui quase que no mínimo, está fazendo um barulho de leve e ele está conseguindo manter todas as temperaturas ali em próximo de 60 graus, né? O processador está ali 62 graus, placa de vídeo está 53. E é isso, o FPS aí continua se mantendo na casa dos 150 FPS com poucas oscilações. Conectei agora o carregador, você pode ver que o FPS dele já subiu aqui para casa dos 160 FPS. Repara que é uma diferença mínima, tá? Mínima mesmo. É uma diferença quase que imperceptível. Enfim, chega do teste aqui e vamos fechar o jogo. Então você viu que o notebook conseguiu empurrar Rocket League com tudo no máximo tranquilo a cerca de 150 FPS. Para a ordem de comparação, vamos comparar aqui com a única placa de vídeo que eu estou tendo disponível no momento, que é a RX 570 do meu computador principal. Uma placa de vídeo para computador que consome bem mais energia. E nesse jogo, nas mesmas condições, com tudo no máximo, ele conseguiu me apresentar uma média de 190 FPS. Se a gente for ver de 150 para 190 FPS, não é uma diferença tão grande de performance assim. Ou seja, a diferença da RX 570 para a GTX 1650 em benchmarks é aproximadamente de 15 a 20%, né? Com vantagem para a RX 570. Porém, nos jogos, essa diferença de 15 a 20% não é necessariamente refletida totalmente. Ou seja, essa GTX 1650 ela está relativamente próxima de uma RX 570. Isso falando de performance, porque em questão de consumo, a 1650 consome bem menos. Só dando um adendo aqui, a placa de vídeo ela é PCI Express 3.0, o processador também só suporta placa de vídeo PCI Express 3.0, mas curiosamente, olhando as especificações no software CPU-Z sobre a placa-mãe deste notebook, a placa-mãe ela possui compatibilidade com PCI Express 4.0. Porém, o processador não possui essa compatibilidade. Ou seja, o PCI Express 4.0 disponível na placa-mãe está ali meio que inútil, meio que à toa. Mas, fisicamente e teoricamente, a conexão ali dentro da placa-mãe existe, pelo menos de acordo com o CPU-Z. Assunto sobre processador e placa de vídeo finalizado. Agora vamos falar sobre o restante dos componentes. Eu tenho que dar um destaque maior sobre o processador e placa de vídeo, eles são itens primordiais. Agora o vídeo você vai sentir ele decorrendo um pouco mais rápido, ele vai andar um pouco mais rápido daqui pra frente. Esse notebook ele possui 2 slots para memória RAM, eu não vou estar abrindo o notebook aqui. Assim, se abrir não perde a garantia, mas eu prefiro não me aventurar. Ele possui 2 slots para memória RAM, sendo que desses slots, pelo menos nesse modelo aqui, com 16 GB de memória RAM, só vem ocupando um slot de memória RAM. Ou seja, a memória RAM deste notebook aqui é uma memória RAM que está ocupando só um slot com 16 GB a 3200 MHz. Ou seja, se você quiser fazer o upgrade futuro, tem outro slot disponível. Sendo bem sincero, não sei se eu achei isso uma coisa tão interessante, até porque você não está com Dual Channel ativo nesse notebook. E eu acho meio difícil alguém que queira colocar 32 GB de memória RAM em um notebook como esse. Então, ao meu ver, isso foi vacilo por parte da Acer. Ela podia muito bem ter colocado 2 pens de 8 GB aqui no notebook, ativando assim o Dual Channel. E quando você ativa o Dual Channel, você tem mais desempenho no processador, um pouquinho mais de desempenho, né? Porém, o principal local onde reflete desempenho extra seria na placa de vídeo integrada do processador, que é utilizada em atividades básicas.
Nesse caso, o Dual Channel chega até a quase duplicar a performance da placa de vídeo integrada do processador. Veja bem a informação que eu estou falando agora. Nos jogos, o Dual Channel aqui quase não ia fazer diferença, até porque você vai estar usando a placa de vídeo dedicada. Porém, para atividades básicas que utilizam a placa de vídeo integrada do processador, o Dual Channel ia sim fazer uma diferença considerável aqui. Mas você pode muito bem vender os 16 GB desse notebook e comprar dois pentes de 8 GB separados. Porque, ao meu ver, não compensa você comprar outro pente de 16 GB para ficar com 32 e só assim ativar o Dual Channel. Ao meu ver, isso sai caro e é um negócio meio inútil você ter 32 GB em um notebook como esse. Assim, na verdade depende do tipo de usuário que você é, às vezes você usa muita memória RAM, dependendo do que você faça. Mas, para a maioria do pessoal, 16 GB de memória RAM tá mais que suficiente. Ah já tava me esquecendo, mas por meio do CPU ID eu consegui verificar o modelo da memória RAM. Eu vou estar deixando aqui escrito no vídeo o modelo da memória RAM e ela é de marca brasileira, achei isso interessante. Falando rapidamente sobre questão de upgrades, a placa-mãe desse notebook possui uma conexão SATA e duas conexões M2 NVMe. No caso dessas três conexões, uma conexão SATA já vem sendo ocupada pelo HD e uma outra conexão M2 NVMe vem sendo ocupada pelo SSD de 256 GB que já vem no notebook. Novamente, no CPU ID eu consegui ver o código do SSD e pesquisando por ele na internet. Ele também é um SSD que não é muito comum de se encontrar à venda, ele é mais focado para a empresa, é um SSD da ADATA. E assim, eu tenho uma reclamação a fazer nessa hora. Pelo que eu encontrei de especificação aí do SSD no mercado, é constado que a leitura dele é de 2100 MB por segundo e a escrita é de 1600 MB por segundo. A escrita e leitura sequencial. Porém, de acordo com os meus testes realizados no Crystal DiskMark, o SSD não apresentou essa pontuação. Na verdade, na leitura sequencial ele apresentou uma especificação até um pouco maior do que a especificada. Ele teve um desempenho de 2.324,99 MB por segundo de leitura. Porém, a escrita sequencial foi de 446,26 MB por segundo, o que é uma coisa lenta para os padrões NVMe. E isso está abaixo até do especificado nas especificações do SSD, que é uma leitura sequencial de 1.600 MB por segundo. Agora falando aqui sobre o HD desse notebook, que é um HD de 1 TB da marca WD Blue. E é isso, não tenho muito o que falar sobre o HD. Para quem quiser saber o benchmark dele no Crystal DiskMark, eu estou deixando a imagem aí agora. Assim, o HD não tem nada de impressionante, tá bem condizente com as especificações dos HDs aí do mercado. Agora que eu já falei sobre todos os componentes internos basicamente, vamos falar sobre a tela, que é um item que muitas vezes se passa despercebido. A tela desse notebook é uma tela IPS, inclusive isso é um ponto extremamente positivo, porque telas IPS apresentam um ótimo nível de visualização. Você pode inclinar a tela que a visualização continua com as cores muito vivas, coisa que muitos notebooks gamers do mercado não possuem. Muitos notebooks possuem tela TFT, TN, esse aqui não, possui tela IPS, sendo que a tela IPS ela se destaca justamente por ter os ângulos de visão maiores e ter um contraste maior, cores relativamente mais vívidas. Mas assim, sendo bem sincero com vocês, eu já testei um notebook aqui da Dell, o Dell G15, como eu já tinha falado aqui mais para trás no vídeo. Ele tem uma tela que não é IPS, mas é uma tela com uma qualidade igual essa, tá? Eu diria que as duas estão bem páreas. A única diferença que o IPS está apresentando aqui é um ângulo de visão um pouco maior. Mas sobre essa questão de imagem mais vívidas, isso aí eu diria que já ficou meio pro passado. A tecnologia das outras telas aí no mercado já conseguiu alcançar o IPS em termos de nitidez. Pelo menos conseguiu alcançar esse modelo aqui de tela. O que em termos de contraste não me apresentou nada demais assim. Achei dentro dos padrões. A tela tem um nível levemente que se pende pro amarelo, tá? O que eu acho até bom. Eu não gosto de telas muito brancas, tira o sono e dói o olho. Essa aqui é uma tela confortável para ficar olhando durante longos tempos, com um leve tom amarelado. Vale ressaltar também que a tela vem com uma película anti-reflexo. Película, tá? Porque você não pode retirar essa película, é uma camada anti-reflexo.
Além disso, ela tem a resolução Full HD com taxa de atualização de 144 Hz. E além disso, ela possui G-Sync, que é aquela tecnologia que serve para sincronizar melhor o quadro do jogo com a frequência da sua tela. E tem um negócio que eu fiquei meio confuso sobre essa tela, se alguém puder comentar aí eu vou ficar muito grato, tá? No site da Acer está especificando que a tela tem um tempo de resposta de 25 a 27. Porém a Acer não especificou o quê? 25 a 27 o quê? Milissegundos? 25 a 27 segundos? O quê? Que tempo de resposta que é esse? Eu posso pressupor que isso aqui seja milissegundos. Esse tipo de medida é o jeito mais convencional de se encontrar medidas de tempo de resposta de monitor. Normalmente é medido por milissegundo, mas lembrando que a Acer não especificou isso. Partindo do pressuposto que é medido em milissegundos, um tempo de resposta de 25 a 27 milissegundos é um tempo de resposta alto, tá? Pra você ter noção, tem monitores gamers para computador que tem um tempo de resposta de 1 milissegundo, enquanto esse aqui está de 25 a 27 milissegundos, o que é um ponto negativo, mas pessoalmente é um ponto negativo, mas quase que imperceptível. Dependendo do pessoal vai poder perceber isso, dependendo do pessoal nem vai perceber isso. Eu pessoalmente não achei demorado o tempo de resposta da tela, é algo quase que imperceptível. Dependendo se você joga jogos competitivos, você vai estar percebendo essa diferença, depende de pessoa para pessoa, como eu falei. Além disso, esse notebook possui uma bateria de 4 células de 57 watt-horas. De acordo com o site da Acer, esse notebook, dependendo das condições de uso, pode apresentar até 10 horas de duração de bateria, o que é uma proposta boa. Só que fique claro, é dependendo das condições de uso. Um negócio que eu nunca faço em vídeo é testar bateria. É um negócio muito subjetivo, dá preguiça de testar. É preciso fazer vários testes, é um negócio que demora vários dias, perde muito tempo com isso. E sinceramente eu não tenho todo esse tempo para testar a bateria. Mas só para deixar claro, eu joguei no notebook e um curto tempo que eu joguei, cerca de meia hora, a bateria dele tinha acabado quase 40%. Vai ter gente que vai ficar assustada com isso, mas não. Esse é um padrão ok para notebook gamer. Quando você está jogando, exige muito do notebook. Se não tiver conectado na fonte, ele vai gastar muita bateria. Eu creio, tá, que dependendo do jogo, se for um jogo, não for um jogo muito pesado, no caso eu tava jogando GTA V, tá? Se não for um jogo muito pesado, um Rocket League, creio eu que ele aguente umas 2 horas a 2 horas e meia de jogo. Nas configurações do Windows 11, que é o sistema que está nesse notebook, ele tem modos de energia. No caso, nas especificações dele, ele tem a opção com melhor eficiência energética, opção equilibrada e opção melhor desempenho. Eu não cheguei a testar a opção melhor eficiência energética, eu só testei a opção equilibrada e melhor desempenho. E de acordo com os benchmarks que eu citei aí ao longo do vídeo, no CPU-Z, no Cinebench R15, eu fiz todos os testes que eu falei, só que eu fiz eles em dobro, testando justamente essa diferença de perfil de economia de energia. Eu testei no equilibrado e no melhor desempenho. E em ambos os testes, o processador apresentou o mesmo consumo de energia. Então, esses dois padrões de energia são inúteis. Tanto faz se deixar no equilibrado ou no melhor desempenho. Pelo menos isso para os jogos, tá? Pode ser que às vezes, quando você utilize o navegador ou consuma menos energia, eu não cheguei a fazer esse teste, mas para jogos os dois padrões de energia não mudam. Eu pessoalmente aconselho você deixar no equilibrado, tá? Porque já que não vai mudar nada em jogo, não custa nada você deixar no equilibrado. Você pode até consumir menos energia. O que eu não testei foi o modo melhor eficiência energética. E eu creio que a Acer estava falando que o notebook vai ter 10 horas de autonomia de bateria, justamente nesse modo melhor eficiência energética, com o brilho da tela no baixo e com coisas simples como streaming de vídeo, leitura de texto, esse tipo de coisa. Pode ser que dure 10 horas. Agora vamos falar um pouco sobre o alto-falante desse notebook aqui, que me decepcionou um pouco. O notebook em si vem com dois alto-falantes, um aqui, outro aqui. Segundo o site da Acer, eles têm a tecnologia Acer True Harmony. Assim, não sei o que essa tecnologia adianta. Ao meu ver, o notebook ele veio com um software de equalização de áudio. Aparentemente é sobre isso que a tecnologia está se referindo. Provavelmente a tecnologia também se refere ao posicionamento das caixinhas, ao tamanho da caixinha do alto-falante e tudo mais. Mas a qualidade do som me decepcionou um pouco.
não em questão de altura, tá? A altura dele tá ok, não é uma altura alta nem baixa, né? Pro meu ouvido, eu não preciso utilizar isso aqui nunca no máximo, talvez só se eu estiver mostrando um conteúdo para várias pessoas, eu preciso colocar o som no máximo. Mas o que me decepcionou nesse notebook foi a questão da qualidade do alto-falante. Olha, não chega a ser ruim, longe disso, mas poderia ser melhor. Para nível de comparação, isso aqui que eu vou mostrar no vídeo agora não vai adiantar nada, porque vai depender do meu microfone para captar esse áudio, mas tem várias pessoas que perguntam para mostrar música aí no YouTube, e para quem perguntar eu vou estar mostrando agora, mas não adianta muito, tá? Deixa eu botar o som aqui no máximo. Deixa eu dar play no vídeo. Só pra deixar claro, música sem direito autoral, hein? Chega. Assim, eu tenho. Aproveitar que eu escutei o som desse notebook aqui, agora eu lembrei de mais um aspecto. Como o notebook, o alto-falante do notebook está posicionado bem aqui nas extremidades dele, se você estiver escutando o som sem estar de frente para o notebook, você percebe uma expressiva diferença na qualidade do som. Para você ter a maior qualidade, você tem que estar escutando de frente para o notebook. Outra coisa também que eu não aconselho é você deixar o notebook no colo, deixar o notebook na cama e escutar o som dele. Ele também vai perder muita qualidade. Para você desfrutar do máximo nível de qualidade que os alto-falantes desse notebook têm a oferecer, você precisa deixar o notebook em uma mesa e sem obstruir o local do alto-falante. Além disso, vale eu ressaltar também aqui que esse notebook vem com Wi-Fi 6. Não vou nem estar me aprofundando sobre o que é isso, se você quiser dar uma pesquisada aí. Mas assim, ponto positivo para ele. Ele também vem com Bluetooth 5.1. A webcam dele é uma webcam 720p, qualidade HD. Inclusive, vamos... Opa, dei play aqui no vídeo. Inclusive, vamos testar a câmera dele aqui. Deixa eu tentar posicionar uma iluminação bacana aqui. Aqui, nessa parte aqui, a iluminação tá bacana, tá? Opa, deu uma travadinha aqui na câmera, muito estranho. Já é a segunda vez que ocorre isso comigo. Talvez seja um erro de driver. 2000 anos depois. Oi pessoal, sou a prima do Igor, dona do computador. Tô invadindo o vídeo aqui para falar um pouco da qualidade da imagem, da webcam e do microfone. Geralmente eu não uso microfone, então eu vou descobrir com vocês quando eu for ouvir esse áudio qual é a qualidade do microfone. Eu tô falando aqui de um cômodo bem vazio e fechado, então provavelmente vai dar um pouquinho de eco. Eu tô aqui numa iluminação muito boa, na minha frente tem uma janela, então tem bastante luz entrando, e nessa condição a imagem da câmera do computador é muito boa, pelo menos em comparação com outros notebooks. Eu uso o computador para dar aula, estou bem satisfeita com a qualidade que ele entrega, gravo alguns vídeos também acho a imagem positiva, mas quando não tem boa iluminação, cai a qualidade bastante, fica cheio de granuladinho. Uma coisa que eu acho muito boa, e inclusive acho melhor quando eu estou trabalhando no OBS, em outro aplicativo que não o aplicativo de câmera do notebook, é a abertura, o enquadramento. Essa parede que vocês estão vendo aqui atrás, ela tem 3 metros de largura. E ela tá tipo a 2 metros de distância de mim. Então a abertura é muito boa. Dependendo da forma que eu conseguir posicionar o computador aqui, eu consigo ver todo o meu quarto, um cenário bem bacana. Então, acho bom, o áudio vou descobrir com vocês e é isso. Outra coisa que eu também tenho para falar sobre esse notebook é justamente sobre o sistema operacional que vem nele. No momento desse vídeo eu encontrei vendendo na internet dele com o sistema operacional com Linux, no caso o Windows OS. Que a princípio, se você for ver o unboxing desse notebook que eu fiz aqui no canal, o link tá na descrição,
ele tava com o Windows OS e eu fiz muita reclamação sobre esse sistema. Tanto é que agora, vocês podem ver, ele tá com o Windows 11, eu já mudei o sistema dele. Assim, ele vem com Linux, ao meu ver, é até uma coisa boa, porque você não precisa pagar pelo Windows. Você pode usar o Windows 11 sem chave de ativação. Normalmente, notebooks que vêm com o Windows costumam ser um pouco mais caros, sendo que você pode estar migrando o sistema gratuitamente. É só você usar o Windows sem chave de ativação. E assim, só para deixar claro, para quem tem dúvidas sobre compatibilidade do Windows 11, esse Ryzen 5 4800H lá no próprio site da Microsoft está listado que ele é compatível sim com o Windows 11, então não se preocupe. Tanto é que ele está com o Windows 11 aqui. Mas voltando a falar sobre o Windows OS que vem nesse notebook, eu fiquei extremamente decepcionado com o Windows OS e com a Acer também. Porque assim, o Windows OS é um sistema muito básico, ele vem com muito aplicativo trincheira não, muito aplicativo inútil, sabe? Muito aplicativo tranqueira, por assim dizer. E é um sistema que, pra mim que tô acostumado com Windows, no Windows OS não consegui instalar nada. Nada. E a Acer cometeu a audácia de instalar o Windows OS no HD, sendo que o notebook vem com SSD e todo mundo sabe que SSD é mais rápido que HD. Eu achei muito estranho que o Windows OS não estava nem reconhecendo sequer o SSD. Ele estava muito mal instalado ali, não tinha nenhum software proprietário da Acer no Windows OS, era só o Windows OS basicão, estava aceitando poucos atalhos no trackpad. Assim, eu tenho muito que reclamar desse sistema. As animações dele não eram fluidas, era um sistema lento, estava instalado no HD, não dava para baixar coisa, assim, até dava, mas eu teria que ter um conhecimento maior. Resumidamente, não gostei do Windows OS. Instalei o Windows 11, foi só mil maravilhas, consegui instalar nele tudo certinho. Ele conheceu os gestos no trackpad tudo certinho. E é isso, só para deixar claro também, eu não precisei nem instalar driver. O Windows 11 ele tá muito craque em achar driver, ele deu uma lista assim muito grande de driver, baixou e instalou tudo automaticamente. Ele ficou aproximadamente, você tem que deixar o Windows ligado aproximadamente 1 hora, ele vai baixar os drivers, vai pedir para você reiniciar e hasta lá vista, o notebook vai estar ali com gestos e tudo mais funcionando normalmente. Sendo bem sincero, eu senti aqui a falta de um software proprietário da Acer, tá? Notebooks gamers normalmente vem com algum software para mudar o clock da placa de vídeo, sabe? Fazer essas pequenas modificaçõezinhas no notebook, mudar o padrão, tipo assim, modo gamer notebook, sabe? Ao meu ver, faltou esses mimos por parte da Acer. Certo, já falei aqui tudo sobre o notebook, espero que eu não tenha esquecido de nada. E assim, é a hora de eu falar sobre o custo-benefício dele. Como eu falei, ele tá custando aí cerca dos 6 mil reais. Raramente você vai achar ele por baixo dos 6 mil, tá? Na verdade, no momento desse vídeo ele tá 6.500. Por 6 mil, ele tá compensando sim. Por 6.500 não sei se ele tá compensando muito. Pode ter opções melhores aí no mercado. Mas por que eu digo isso? A gente tem que lembrar que esse Ryzen 7 é um processador muito bom. Por mais que a placa de vídeo não se destaque tanto, o processador dele é muito bom. E além disso, como eu falei, ele vem com 16 GB de memória RAM, um HD de 1 TB e um SSD de 256 GB. Então ele se destaca muito no processador e na memória RAM e no armazenamento interno. Coisas que você encontra notebooks com as especificações parecidas com esse por um preço abaixo desse, é normal. Só que esse aqui por um preço um pouco acima você consegue ter uma boa quantidade de memória RAM e muito armazenamento. Porém você tem que estar bem decidido do que você quer. Porque se você quiser só mais desempenho, por 6.500 você consegue comprar notebooks com uma RTX 3050, que se seu objetivo for jogar, uma RTX 3050 vai ser muito mais vantajoso para você. Agora se você procura um processador forte e uma boa quantidade de memória RAM com muito armazenamento interno, esse aqui vai ser uma boa opção. Mas é isso daí, no geral ele tem um custo-benefício mediano, é um notebook bom, tem os aspectos negativos que eu falei ao longo do vídeo. E é isso. Queria fazer um agradecimento especial à minha prima que emprestou esse notebook aqui para mim fazer o review. E é isso daí, obrigado a quem viu o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima.